Então vamos lá, respondendo aqui a pergunta, eu já adianto coisas que geralmente eu falo nas outras aulas, que é o quê? Aqui a ideia não é ser uma aula de anatomia e histologia, então que eu vou dar bem um geralzão, vai ficar muita coisa de fora, porque eu quero só pegar o que vai ser essencial para quando eu estiver lá na frente falando da fisiologia, eu estiver falando das estruturas, vocês saberem ao que eu estou me referindo, quando eu estiver falando do que acontece na fisiologia. Então aqui eu vou fazer só um resumão bem breve e geral, tá bom? Então começando aqui mais pela parte da anatomia, né, da mulher mesmo. O que que acontece? Anatomia feminina, a gente tem tanto a parte da genitália externa, né, como também tem a parte mais da anatomia interna, feminina. Então acontece que aqui eu vou pegar mais a parte interna, que é o que vai ser mais importante quando eu estiver falando da fisiologia, tudo bem? Então aqui eu desenhei inicialmente, né, a porção mais interna, mais interior da vagina. Aqui a gente teria precisamente, onde eu estou circulando, o colo do útero, certo? E aqui na entrada do colo do útero geralmente fica um muco, tudo bem? Guardem esse muco, que é como se fosse uma certa substância, tá? Guardem essa ideia de muco, quando eu estiver falando da fisiologia, vocês vão lembrar dele. E aqui logo após o colo do útero nós chegamos no útero em si, né? O útero, o que que acontece, pessoal? O útero ele é dividido em 3 camadas. A camada mais interna do útero é o endométrio. Então se eu fosse desenhar aqui e pintar, né? Vou colocar aqui. Por exemplo, aqui sendo o endométrio, aqui pintando, tá? Que seria a camada do endométrio. A camada após o endométrio é o miométrio, que seria a camada composta por músculo, tudo bem? Seria praticamente toda essa daqui, se eu fosse pintar. Vou apagar só aqui. E por fora, recobrindo o útero, teria a camada do perimétrio, tá? Onde eu estou pintando aqui. Aqui vai ser mais importante pra gente, vai ser precisamente o endométrio, que eu vou até botar de vermelho aqui, tá? Por quê? Porque quando a gente vai falando da ação fisiológica ali, do estrogênio e da progesterona, vai ter uma importância muito grande da ação deles no endométrio. Então guarda a informação dessa região anatômica aqui, tudo bem? Então, dito tudo isso sobre o útero, que é o principal aqui pra gente agora, tá? Vamos agora aqui para outra região. Ah, pessoal, só um adendo. O miométrio também é muito importante. O perimétrio e o revestimento também é, mas o miométrio é muito importante porque ele que vai fazer a força das contrações para quando estiver na gestação o feto sair, o bebê, melhor dizendo, sair, né? Então vamos dar seguimento aqui. Aqui agora a gente tem no caso a tuba uterina. Só um detalhe, aqui eu desenhei mais, vou focar mais do lado esquerdo aqui, se a gente fosse dizer, né, anatomicamente. O direito eu coloquei 3 pontinhos, pra vocês saberem que é igual, também acontece ali, tudo bem? Mas vamos focar aqui do lado esquerdo para a gente seguir. Então a gente tem aqui a tuba uterina, que também pode ser chamada de trompa de Falópio. E a tuba em si, pessoal, ela se divide naquelas diferentes porções, né? Porção intramural, porção Weishman, polo, enfim. Mas vamos focar aqui o que não importa. Tem toda a tuba uterina e a gente tem aqui o ósteo abdominal da tuba uterina. Ósteo, pessoal, é nada mais nada menos do que uma abertura. Então é uma abertura que a tuba uterina faz. Ela faz uma abertura para onde, Pedro? Para a cavidade peritoneal. Por que que isso é importante? Eu já vou chegar lá, mas guardem essa informação. E aqui na porção terminal aqui, né, que está em contato com a cavidade peritoneal, essa porção aqui que está em contato com a cavidade peritoneal da tuba uterina, tem esses fiozinhos aqui que eu pintei, que são nada mais nada menos do que as fímbrias. Por fim, nosso resumão geral, aqui a gente tem a estrutura que talvez seja precisamente a protagonista quando a gente está falando da anatomia feminina, quando a gente está falando aqui do quê? Da questão da fisiologia, que seria onde vai acontecer coisas que eu vou fazer a maior parte das minhas explicações, que é precisamente o território do ovário, que no caso é o ovário esquerdo, né? Pelo desenho. E no ovário, por sua vez, ele é conectado ao útero por esse ligamento que eu quis colocar, que é o ligamento ovariano. Também tem vários outros ligamentos importantes na anatomia, mas eu quis citar só esse aqui que conecta, um ligamento que conecta estruturalmente o ovário com o próprio útero. Vou botar aqui o útero. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é que eu queria fazer um geralzão da anatomia feminina. E para fechar, antes da gente pegar um pouquinho de histologia, eu quero falar rapidamente das mamas. As mamas, pessoal, elas vão ser formadas, tem autores que fazem uma descrição mais detalhada,
mas aqui eu quero pegar de um autor que ele faz uma descrição, uma autora que ele faz uma descrição que é bem resumidona, que vai ser importante aqui para fisiologia nossa, que é por gordura, vamos colocar um nome mais adequado, né? Tecido adiposo, e também pelos ductos, tudo bem? Então as mamas femininas, as masculinas também, mas as femininas, assim, que eu digo, vamos focar aqui na anatomia feminina, vai ter um desenvolvimento maior, a ação do estrogênio e progesterona, né, ali nas mamas, no caso das mulheres, e essas mamas eu quero focar nessas duas estruturas, que seria o tecido adiposo e os ductos, tudo bem? É isso, basicamente a anatomia que eu queria conversar. E vamos agora pegar um pouquinho de histologia. E para isso eu vou pegar aqui o ovário e vou usar a nossa antiga tecnologia do zoom. Então eu vou dar um zoom aqui para a gente aumentar o ovário. Então aqui a gente está falando do território do ovário. Vamos conversar um pouquinho sobre essas estruturas aqui que a gente encontra ao decorrer do ovário. Só um detalhe uma fronteira entre a anatomia e a histologia, mas que é a seguinte. Quando a gente faz uma dissecção do ovário, pessoal, a gente pode dividir o ovário em duas porções. Em córtex, que vocês devem estar cansados de me ouvir falar, que córtex vem daquela etimologia da casca, né? Casca do tônaco da árvore. Córtex, a região mais externa do ovário, tudo bem? Se fosse pintar bem aqui, que seria o córtex ovariano. E também a medula do ovário, medular, conhecimento medular, ou seja, mais profundo. Então aqui seria a medula do ovário. No córtex ovariano é que a gente encontra os folículos ovarianos, que são as estruturas daqui, e aqui não são folículos, mas eu já explico o que são. São restos de folículos, mas enfim, no córtex ovariano a gente encontra os folículos ovarianos e os restos deles. Já na medula a gente vai encontrar mais o que, Pedro? A gente encontra mais a questão dos vasos sanguíneos, dessa questão dos nervos, daqui na medula tem tudo isso. E aqui no ovário a gente tem um tecido de sustentação, que aqui é o que estaria de branco, né? Então se eu fosse pintar, pintaria tipo aqui. Aqui seria, e onde está mergulhado os folículos ovarianos, seria precisamente o estroma. O que é o estroma, Pedro? É aquele meio que conjunto de células, de líquido intersticial mesmo, de colágeno, de fibras, enfim, que formam ali o tecido de sustentação do ovário. Isso seria precisamente o estroma. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei o quê? Eu coloquei os folículos ovarianos, os seus restos, numa ordem cronológica, de tempo. O que eu quero dizer? Aqui no sentido horário, então vocês pegarem aqui o relógio, né? Seria aqui o sentido horário, ou seja, vindo aqui do ponteiro do 12, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então aqui no sentido horário, a evolução dos folículos obedece a essa ordem cronológica, tudo bem? Então agora eu vou abordar rapidamente cada um deles. Aqui a gente teria inicialmente qual? A gente teria o folículo primordial. Esse folículo primordial, por sua vez, pode se transformar em um folículo em desenvolvimento. Os folículos em desenvolvimento, a gente costuma chamar que eles podem se dividir em primário e logo em seguida, folículo secundário. E logo após o folículo em desenvolvimento atingir a sua maturidade, chama-se do folículo maduro. Ou também alguns autores chamam de folículo de Graafi, tá? Então, vou colocar o nome aqui, alguns chamam de folículo de Graafi, que seria o folículo já maduro, bem aqui, tá? Aqui eu não desenhei muito, mas aqui estaria essa estrutura daqui, que eu vou comentar com vocês. Aqui um certo líquido e aqui outras células, tá? Então, só para já comentar, aqui no interior de cada folículo a gente encontra um ovócito, tá? Para não entrar muito nessa parte do ovócito, deixar mais para frente da aula, eu vou chamar aqui de óvulo. Então, tudo aqui que está dentro do folículo, essa estrutura aqui que eu vou pintar agora, ó, é um óvulo, certo? Só que esse óvulo, ele vai evoluindo desde o folículo primordial até chegar ao folículo maduro. Então aqui o folículo vai crescendo, como vocês podem ver, e o óvulo também vai mudando. Então não é tudo a mesma coisa, mas eu vou chamar tudo de óvulo para ganhar agilidade aqui. E quando eu chegar na parte da ovogênese, né, oogênese, como preferir chamar, eu detalho um pouquinho mais isso. Mas vamos entender aqui, os folículos podem ser divididos, só repetindo o que já foi dito, em três fases. Em folículos primordiais, logo em seguida folículos em desenvolvimento, que podem ser primário e secundário, e por fim folículos maduros ou folículos de Graafi. E o que acontece? É precisamente nesse folículo maduro que vai ocorrer a liberação do óvulo. Como é que a gente chama o processo de liberação do óvulo? Ovulação. Então aqui, a partir do folículo maduro, esse óvulo sofre o processo de ovulação e sairia justamente por aqui onde eu botei a seta, tá? E depois que o óvulo sai do folículo maduro, ele é secretado, ele é assim, expelido, né? Vamos pensar assim. O que resta desse folículo vira o que a gente chama de corpo
lúteo. Tudo bem? E o corpo lúteo, depois que ele já começa a atresia, definhar, acabou a sua função, ele vira o que a gente chama de corpo albicans. Ou albicante. Depende de como a literatura fala. Albicans ou albicante. Tudo bem? E vou aqui dar, pessoal, depois que eu fiz toda essa apresentação, vou falar aqui algumas coisas com vocês. Antes de eu dar esse zoom aqui, que eu quero dar no folículo em desenvolvimento, para falar uma coisa que talvez seja das mais importantes, deixa eu comentar com vocês mais um pouquinho sobre esse processo aqui da ovulação. Então eu vou voltar aqui para uma perspectiva mais macroscópica da anatomia, só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, tudo bem? Então aqui está o nosso ovário e aqui está o nosso folículo maduro. Quando esse óvulo for liberado, tudo bem? Pelo processo da ovulação, o que vai acontecer? Ele vai cair precisamente aonde, Pedro? Na cavidade peritoneal. Depois que ele cair na cavidade peritoneal, ele vai ser captado aqui, onde? Justamente nessa região aqui da tuba uterina das fímbrias. Então aqui, esse óvulo é precisamente capturado. Quando ele é capturado aqui, pessoal, tem um movimento aqui ciliado dentro da tuba uterina, tudo bem? Movimento dos cílios aqui presentes, que vão empurrando o óvulo, em condições fisiológicas, nessa direção. Qual direção, Pedro? Rumo ao útero. E aqui no meio do caminho, esse óvulo pode encontrar quem? Pode encontrar um espermatozoide. Se o óvulo encontra um espermatozoide, ocorre um processo chamado de fecundação. E desse processo chamado fecundação, após a união do espermatozoide com o óvulo, tem-se por origem um zigoto. E esse zigoto pode começar a se desenvolver. Aí a gente entraria em outra aula, que seria a aula da gestação, mas só dando um resumão geral, esse zigoto pode se desenvolver, até grudar, que o nome bonito, não o nome certo, melhor dizendo, seria nidar, até ocorrer a nidação aqui na parede uterina e dar seguimento a uma gestação. Mas aí seria outra aula. Eu quero focar mais na fisiologia feminina, sem considerar a gestação. Mas aqui só introduzindo essa ideia para vocês, tudo bem? Então, feita essa breve ponderação aqui do que acontece depois que esse óvulo é liberado, vamos voltar aqui para o nosso desenho mais da perspectiva microscópica, histológica, e vamos dar um zoom aqui nesse folículo em desenvolvimento, que para mim pouco importa se é primário ou secundário, e eu poderia também estar dando um zoom no folículo maduro. Há diferenças na estrutura? Há diferenças, mas duas estruturas que eu vou comentar aqui com vocês, elas existem tanto no folículo primário, como no secundário, como no desenvolvimento. Isso eu dizendo no folículo primário ali mais maduro. Mas, enfim, isso é coisa mais de detalhe, eu quero só que vocês foquem no seguinte. Quando eu dou esse zoom, a gente repara aqui nesse folículo em desenvolvimento o quê? Esse monte de células aqui, e o óvulo aqui no meio, e essa camada aqui que eu coloquei circundando. Pedro, o que seria tudo isso? Pronto, o que seria tudo isso é o seguinte, aqui seria principalmente o óvulo, precisamente o óvulo. Aqui seria, pessoal, as células da granulosa. Vou tirar esses pincéis aqui. E aqui seria a região, pessoal, que eu estou pintando aqui, da teca. Tudo bem? E, por sua vez, vou dar um novo zoom. Se eu dou um zoom, pessoal, e pego essa região daqui, ó, justamente de onde vem o zoom, eu peguei a teca e as próprias células da granulosa. Vamos entender o seguinte. Aqui são as células da granulosa. E aqui a teca. E a teca, por sua vez, pode se dividir em duas camadas. Certo? As duas camadas seriam precisamente a teca interna e a teca externa. A teca interna, pessoal, ela tem uma relação recíproca, melhor dizendo, ela tem uma relação de parceria muito forte, a teca interna, uma parceria muito forte com as células da granulosa. Então, as células da teca, quando eu falo células da teca, entendam-se que eu falo das células da teca interna, tem uma parceria muito significativa com as células da granulosa. Isso na produção de quem? Principalmente do estrogênio. Eu vou detalhar esse processo mais à frente, mas eu queria que vocês guardassem principalmente isso, que aqui no folículo em desenvolvimento nós temos a presença de dois tipos de célula muito importantes, as células da granulosa e as células da teca. Entende-se célula da teca interna, tudo bem? Que vão ter um papel muito importante na produção do estrogênio. Então eu estou desenhando isso aqui para vocês guardarem essa informação também.
Por fim, para não deixar passar batido, o que seriam as células da teca externa, pessoal? As células da teca externa, elas têm um papel fisiológico não tão importante na esteroidogênese, ou seja, na produção dos hormônios, no caso, que seria aqui os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, mas ela vai ter uma importância em que a teca externa? Vai ser principalmente nessa quebra aqui dessa parede aqui, certo? Do próprio ovário aqui, um rompimento bem sutil, mas um rompimento necessário para que haja a ovulação e a saída do óvulo. Então a teca externa tem esse papel que vale ponderar, mas o papel principal quando a gente está falando da produção dos hormônios sexuais femininos seria a teca interna. Para fechar, já vou introduzir uma ideia do ovário, tudo bem? O ovário, ele tem duas funções. Primeira função, gametogênese. Gametogênese, como a gente está falando da fisiologia feminina, seria precisamente a oogênese, ou ovogênese, né? Enfim, que é a produção desse óvulo, que eu vou depois desmembrar um pouquinho mais desse processo, o que é ovócito, primário, secundário, enfim, não se preocupem. Mas seria, em essência, isso, a produção do óvulo, uma das funções do ovário. E a segunda função do ovário seria a que eu já comentei, que é a esteroidogênese, que não é nada mais nada menos do que a produção dos hormônios sexuais femininos. Quais, Pedro? Estrogênio e progesterona. Tudo bem, pessoal? É isso que eu queria conversar de maneira bem rapidinha com vocês sobre anatomia e histologia, que vai ser útil para a gente ver mais na frente falando da fisiologia. Tentando sempre fazer aquela união entre as coisas, porque o ser humano é um só, a gente que quebra ele justamente o quê? Para estudá-lo de maneira mais didática.